Fala pessoal, beleza? Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Foco Disperso. Vamos para o tópico de hoje, vamos falar um pouquinho sobre desastres naturais e o quanto o Brasil é abençoado, né? Porque, vamos combinar, apesar de todas as nossas tragédias humanas, naturais mesmo, a gente tem pouca coisa, né? Quando acontece alguma coisa, é um ciclone extratropical, um ciclone tropical que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina, por aquela região, que destruiu alguns telhados de algumas casas, alguma coisa nesse sentido, alguma queimada que acontece de ano em ano, cada 2 anos, mais forte. Beleza, aí eu até concordo que, pô, cara, no âmbito ambiental, por assim dizer, né, fauna e flora, é uma tragédia, né, e eu fico com muita dó. Mas em termos de proporções humanas, tipo, se você for falar, comparar isso como tragédia em outros lugares, igual por exemplo na Califórnia, que teve incêndio ano passado, cara, que aquilo lá foi um absurdo, uma aberração, né? Destruiu um monte de casas e tal. Agora, o Brasil não, é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, não tem terremoto, não tem. O que tem muito aqui também é época de chuva, né? Chuva forte, verão, final de ano geralmente, que todo ano desliza alguma coisa, né? Geralmente é lá no Rio de Janeiro. Você vai ver no Rio de Janeiro todo ano, a favela não sei o que, teve um deslizamento, matou uma pessoa, duas, soterrou não sei quem. Outra coisa que a gente tem, mas é no âmbito humano ainda, é falha humana. Aquelas represas, tipo Brumadinho, isso aí não é culpa da natureza, né? Isso é falha de projeto, falha de manutenção que acaba acarretando nessas tragédias. Infelizmente lá, Brumadinho, por exemplo, morreu um monte de gente. Mas não é desastre natural, né? Então a gente não tem vulcão, a gente não tem tornado, a gente não tem ciclone. Quando tem aqueles pequenininhos que passam ali na região sul do país. Incêndio, quando a gente tem, é o que eu falei. Que mais? Não tem, né? A gente não tem usina. Mas aí não seria desastre natural, né? Ia falar usina nuclear, né? Que pode acontecer. Igual teve no Japão por conta de tsunami. Outra coisa que a gente não tem, tsunami. Cara, assim, pro Brasil dar errado, de fato, e soterrar o Brasil e começar a construir tudo de novo, só faltava desastre natural de grande proporção, né? Porque de resto a gente tem tudo, é corrupção, é povo burro, é má índole, mau caráter. Então, tipo, o que faltaria? Faltaria desastres naturais de grande proporção, é isso, porque de resto a gente já tem de tudo, né? De grande proporção ainda. Então, todos esses fatores humanos que eu coloquei aí de brasileirice, por assim dizer, por exemplo, um dos principais, o tal do jeitinho brasileiro. Puta, o jeitinho brasileiro é fantástico, né? Beleza, pessoal, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu tô lavando roupa, é a máquina batendo lá, mas daqui a pouco passa. Então, o que falta para o Brasil terminar de dar ruim é desastre natural, né? Então, sobre os vídeos que saíram lá a respeito do terremoto lá em Mianmar, dos terremotos, né? Porque pelo que eu vi foram dois. Cara, que terremotos, hein? Na escala, o mais forte, 7.7. Se não me falha a memória, o pior da escala é 8.1. Se eu não me engano, é isso. Foi 7.7, rapaz. Você imagina, você tá no meio de uma situação daquela. E o segundo terremoto foi de 6.4. Aí é complicado, hein? A gente vê e se imagina no meio daquela situação. Eu não sei nem como deve ser a sensação, cara. Você tá lá andando no meio da rua, parado, de repente parece que tá num bambolê gigante te rodando para lá e para cá. Nossa, deve ser um negócio muito louco, e terrível ao mesmo tempo, né? Porque você não tem controle de absolutamente nada. Você não sabe como começou, onde começou, se vai parar, quando vai parar, o que vai acontecer. Muitas vezes você não consegue nem se mover, dependendo da situação que você se encontra. Você está dentro de um carro, por exemplo, preso num trânsito, você está dentro de um condomínio, dentro de um prédio, dentro de um estabelecimento, o que você vai fazer?
Cara, é difícil, né? Aí você tem que começar a pensar, eu vou me enfiar embaixo de uma mesa, eu vou me enfiar embaixo de uma cama, eu vou ficar embaixo de uma porta, aí tudo começa a cair, prédio começa a desmoronar. Não tem assim. Eu sei que teoricamente existem pontos mais seguros para você ficar, mas tudo isso na teoria é legal, né? Na prática às vezes pode não funcionar. E já faleceu um monte de gente lá e o povo tá descobrindo cada vez mais corpos, é complicadíssimo, né? Mas são vídeos impressionantes. Teve prédio lá que a gente viu que a água da piscina que ficava na cobertura, toda a água, ou grande parte da água caiu, e você vê aquele arranha-céu com a água despencando, parece uma cachoeira. É até bonito de se ver, né? Apesar da tragédia, algo diferente, mas infelizmente tragédia é tragédia, né? É muito triste. E aqui no Brasil, de novo, a gente está mais tranquilo. Pensa lá nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal, dependendo da região, tem que construir as casas de forma que elas aguentem, por exemplo, tornados, ciclones, furacões. Furacão é quando se origina no mar, tornado é quando se origina na terra. Então quem mora lá no meio dos Estados Unidos tem que se preocupar com tornados. Aí eles geralmente constroem as casas mais resistentes para isso e constroem aqueles porões, aqueles porões mesmo, né? Eu ia falar bunker, mas bunker é mais para situação de guerra, coisa pós-apocalíptica, que os americanos têm isso também, né? De construir bunkers e guardar, fazer reservas de comida, água para anos a fio, né? Então fica tudo lá dentro, o bunker é anti-bomba, um monte de coisa. Mas é diferente de um abrigo subterrâneo para tornado, no caso, né? Só para a pessoa entrar lá e não morrer, né? O tornado levar a casa, mas eles estão vivos lá no subsolo. E em Miami, por exemplo, na Flórida, tem muito disso, das casas, dos condomínios, dos prédios terem a sua construção própria para aguentar os ventos fortes de furacões, que lá tem muito, né? Então você vê assim vídeos de algumas casas que são construídas lá, ou de muitas das casas, com as janelas reforçadas, com metal, com isso, com aquilo. Tem que ter uma engenharia específica para cada tipo de coisa. Aí você pensa se a gente tivesse isso aqui no Brasil, esses desastres, né? Você acha que, por exemplo, o governo ia ajudar a população a construir esse tipo de casa? Não, porque ó, a sua casa tem que ter, em determinada região do país, tem que ter uma segurança específica, um modelo específico de janela para aguentar os ventos de furacões, os ventos de tornados, ó, porque vocês têm que ter um subsolo, um abrigo. Pensa, o brasileiro já não tem, mal tem dinheiro para comer. Imagina se ele vai ter dinheiro para construir um abrigo subterrâneo. Imagina se você vai colocar uma janela anti-ruído. Uma vez eu fui orçar uma janela anti-ruído para colocar aqui em casa, porque aqui passa muito carro. Vocês conhecem a barulheira aqui de casa, né? Cara, uma janela anti-ruído é mais de 5 mil reais, cara. Uma janela de tamanho padrão. Aí você acha que uma janela anti-furacão, uma porta anti-tornado, vai custar quanto? Pro brasileiro, que já é pobre, ferrado, né? Não tem, mal tem condição de pagar as contas no final do mês. Cara, não teria como. Ia todo mundo se ferrar. E outra, aí destrói a casa, o brasileiro ia ter dinheiro para reconstruir a casa, porque se não tem dinheiro para construir uma casa de forma que aguente terremoto, por exemplo. Porque terremoto, cara, as edificações você tem que ter toda uma estrutura, os pilares, a sustentação, tem que ter, ao mesmo tempo que tem a rigidez própria para a construção, tem que ter ela tem que ser maleável, ela tem que ter um balanço para quando houver esse tipo de terremoto, o prédio não rachar e vir abaixo. Então ela tem que ter um jogo de um lado para o outro quando acontece esse tipo de evento da natureza, para o prédio não desabar. Você acha que o Brasil teria condição de construir um prédio assim e ser viável? E tem gente que paga ainda. Cara, se tiver prédio assim aqui, se tiver algum dia, é coisa de rico, milionário, porque brasileiro médio, vamos colocar numa capital, numa cidade litorânea, sei lá, vamos dizer que em Salvador tivesse muita terremoto. Você acha que o povo de Salvador, as construtoras iam fazer prédios próprios para terremotos ou antiterremotos,
para a população de lá, né, para a maioria da população de lá adquirir, não, ninguém tem condição, cara, nem de construir, nem de comprar. Então, se tiver terremoto lá, vai dar ruim. Infelizmente, esse é o Brasil. Eu não vejo assim que... Eu vejo esse lado do Brasil, que o Brasil é abençoado por não ter esse tipo de desastre natural, porque era só o que faltava ter, né, pessoal? Mas isso é mais uma reflexão aí pra gente pensar a respeito de um futuro, talvez, né? Porque o mundo está mudando bastante, questões climáticas sempre mudam. E a gente vê que a cada ano parece que as coisas só pioram. Então todo ano está mais quente na época do verão. Em outros lugares que faz bastante frio, a cada ano que passa está mais frio. Então, não sei, pode ser que algum dia venha acontecer algum tipo de tragédia de grandes proporções nesse nosso país, né? Mas é isso aí. Curtam o vídeo, deixem o seu comentário e sigam o canal, beleza? Abraço!